Fala pessoal, beleza? Márcio Mocelin aqui. Vamos falar nesse vídeo sobre força e empuxo. Tá? Enquanto eu vou desenhando aí, quero deixar claro o objetivo do vídeo. O objetivo é que você entenda a força e empuxo como sendo uma força gerada, digamos assim, pelo diferencial de pressão que existe aí nas faces do objeto que está mergulhado nesse fluido, seja esse fluido um líquido ou um gás. Tá? Esse fluido que nós desenhamos aqui, ele tem uma densidade, ou a massa específica, vamos falar assim, ρf. Rho do fluido, densidade do fluido. Essa letra geralmente é usada para indicar densidade, tá? Ou massa específica, enfim. Vamos lá. Vamos destacar esse objeto aqui um pouco para maior, né? Para fora aqui, para a gente poder estudar esse sistema. Então, desenhando ele aí um pouquinho melhor, nós temos aí, vamos ver que ele é esse objeto em particular que nós vamos estudar aqui, ele vai ser um prisma reto, tá? Ou seja, a área da base dele é igual à área do topo, as áreas laterais são iguais entre elas, enfim, isso que é importante. A área da base é igual à área do topo. Ótimo, perfeito. Vamos desenhar aqui, ó, a atuação da pressão em cada uma das faces, tá? Então aí, ó, eu estou desenhando umas flechinhas que não são vetores, tá? Porque a pressão não é vetorial, mas é só uma forma de representar a pressão atuando em cada uma das faces. Perfeito? Perfeito. Veja bem, a pressão, se você se lembra do conceito de pressão, pressão é uma força atuando em uma determinada área, tá? Pressão é força por área. Força por área, tá? Então aqui, ó, só vou escrever aqui, ó, força por área é igual a pressão. Perfeito? Vamos apagar porque ficou feio pra caramba isso aqui. Se eu passo essa área multiplicando, eu vou ter força. Força pode ser escrito como pressão vezes área. Então, essa resultante de pressão aqui vezes essa área vai dar uma força. Essa resultante aqui de pressão vezes uma área vai dar outra força. Veja que as áreas são iguais e as pressões aqui, ó, o perfil de pressão vai ser igual também, tá? O perfil de pressão vai ser igual. A pressão, conforme eu vou aumentando a coluna de líquido aqui que eu tenho, porque isso aqui está submerso. Vamos supor que está aqui a superfície do líquido. Eu tenho uma coluna de líquido que vai aumentando aqui, ó. Tá? Ou seja, mais líquido, mais pressão. Tá? Mas o que eu tenho que ver aqui é o seguinte, o efeito que eu vou causar desse lado, nessa face, é o mesmo efeito que eu vou causar nessa face. Porque ambas estão dentro do mesmo líquido, sujeitas aí à mesma altura de coluna de líquido. Então eu posso falar que uma face, poxa, que eu desenhei vai ter que ficar, né? Deixa eu cortar aqui, porque esse negócio não tá legal. Aí. Então, esses dois efeitos aqui se cancelam. E idem para as faces aqui, que são as faces frontal e traseira, lá atrás, tá? Elas também se cancelam, porque o efeito é o mesmo. Porém, não posso dizer o mesmo sobre as faces de topo, que é essa, e a face da base. Tá? Por que eu não posso dizer o mesmo, pessoal? Uma explicação rápida. Aqui no topo, apesar das áreas, essa área ser igual à área da base, tá? Apesar das áreas serem iguais, a pressão que eu tenho aqui no topo é diferente da pressão que eu tenho aqui embaixo, tá? Porque aqui embaixo, essa face tem uma coluna de líquido maior do que a coluna de líquido que tem aqui no topo, tá bom? Então a pressão que eu tô lá embaixo, a pressão hidrostática que eu tenho lá embaixo, é maior do que a pressão hidrostática que eu tenho no topo. Se a pressão é maior numa mesma área, e força é pressão vezes área, quanto maior for a pressão, para esse caso da área ser igual, maior vai ser a força que vai estar sendo aplicada. Tá? E essa pressão aqui embaixo, então, está fazendo com que eu crie uma força aqui para cima, que é maior do que a força que eu estou empurrando aqui para baixo, esse fluido. Perfeito? Perfeito, vamos lá. Aqui só uma observação sobre a geometria do objeto, tá? Vamos falar que ele tem essa altura do objeto H, tá bom?
E a área, vamos falar que tem uma área A, tá? Uma área A, tá? A área da base e do topo, tá? É um valor A qualquer. E a pressão que eu tenho aqui no fundo, representado por essas setas, a pressão que eu tenho no topo. E eu já sei também que a pressão no fundo, que eu chamei de PF, e a pressão no topo, que eu chamei de PT, eu posso afirmar com certeza que PF é maior que PT, tá? E lembrando que pressão é força sobre área, tá? Pressão é força sobre área. E o que eu posso fazer? Passa essa área, digamos assim, multiplicando os dois lados ali, da pressão do fundo e a pressão do topo. Se eu multiplico por A os dois lados dessa desigualdade, como a área é um valor positivo, eu posso multiplicar e manter o sinal da desigualdade, eu vou ter P do fundo, a pressão no fundo vezes a área do fundo, maior que a pressão do topo vezes a área do topo, que também é A. Tá? Só que pressão vezes área é força. Essa força, pressão do fundo vezes a área, é a força que eu estou aplicando no fundo, devido à pressão de fluido ali no fundo, e a pressão do topo vezes a área é a força que eu tenho no topo. Então a força no fundo é maior que a força que eu tenho no topo. Se a força que eu estou exercendo no fundo é maior que a força que eu estou exercendo no topo e as laterais todas se cancelaram, então eu vou ter uma força de pressão resultante, olhando só a força de pressão, tá? Resultante voltada para cima, tá? Por quê? Porque no fundo a aplicação da força é maior do que a aplicação aqui no topo. Então eu vou ter uma força resultante para cima. Por isso que geralmente a força empuxo ela é vertical voltada para cima, tá? Devido à pressão na parte de baixo do objeto ser maior do que a pressão em cima, no topo. Perfeito? Então a resultante aí das forças de pressão é isso daí. Pelo princípio de Stevens, que é o princípio que fala sobre a pressão hidrostática, né? Que fala como que funciona a pressão devido à altura de uma coluna de líquido ou gás, eu posso falar o seguinte, ó. Esse delta força de pressão, ou seja, essa diferença, o delta entenda como diferença. A diferença dessas forças de pressão, ou seja, o F fundo menos o F topo, tá? O F fundo menos F topo, pode ser escrito como? Lembrando que força é pressão, né? Então vai ser P pressão do fundo vezes a área, menos pressão do topo vezes a área. Põe a área em evidência, então vou ter pressão do fundo menos pressão do topo, vezes a área que está atuando, considerando que a área seja igual. Tá? Então aí o que eu posso escrever? Pelo princípio de Stevens, essa pressão ela depende da altura de líquido que eu vou ter acima do seu objeto, tá? Ali, pode ser escrito dessa maneira. A pressão, devido a uma altura de líquido H, digamos, um H qualquer, pode ser escrito como a densidade do fluido vezes G vezes H. Isso aqui é o princípio de Stevens. Se você não sabe isso, aconselho dar uma estudadinha, ver como que funciona o princípio de Stevens, tá? Mas ele diz isso, que uma coluna de fluido, seja líquido ou gás, vai causar uma pressão na sua base, calculada por ρf, que é a densidade do fluido, vezes G vezes H. Então, uma dependência linear com a altura da coluna. Tá bom? Substitui isso aí, onde você tem pressão do fundo e pressão do topo, a gente vai chegar nisso daqui, ó. ρf vezes G vezes ΔH vezes A. Mas o que é esse ΔH? De onde que surgiu isso? Observe que o fluido que você está submerso, tanto no fundo como no topo, é o mesmo. A gravidade que você está sujeita, você está no mesmo planeta, é o mesmo, né? O topo e a base estão no mesmo planeta, então é a mesma gravidade. A altura da coluna de líquido que eu vou ter no fundo vai ser daqui, por exemplo, ó, essa altura, tá? Essa altura de líquido, menos a altura do topo, que é essa daqui, ó. Veja que essa diferença daqui até aqui, menos daqui até aqui, resulta exatamente no tamanho aí da altura do objeto. Então esse ΔH, na verdade, é a altura do objeto, que é a diferença de altura entre o topo e a base, que é o próprio H.
tá? Que nós chamamos de H aqui, ó, a altura do objeto. Então, reescrevendo isso daí, ó, delta força de pressão, ou seja, esse diferencial de pressão resultou uma força F, né, uma força de pressão calculada por ρF, né, que é a densidade do fluido, vezes G, vezes A vezes H. A vezes H ou H vezes A, que é a área da base vezes a altura. Para um prisma, a área da base vezes a altura é o volume desse objeto. Então, esse aí é o volume do objeto que está submerso. Essa força que é causada por esse diferencial de pressão, a força que é causada devido a essa diferença de pressão é o empuxo, tá? É o empuxo, que ele é uma resultante de baixo para cima, vertical, que é calculado então como ρF vezes G vezes o volume submerso do objeto, o volume que está submerso desse objeto no fluido. Então, o V é o volume do objeto que está submerso, o G é a aceleração da gravidade e o ρF é a densidade do seu fluido, tá? Então, tome muito cuidado aí, tá bom? O empuxo é calculado dessa forma. Uma observação, esse empuxo é o que nós chamamos de empuxo arquimediano, tá? O empuxo que segue o princípio de Arquimedes, tá? O princípio de Arquimedes, ele vai falar que o empuxo é igual ao peso do fluido que foi deslocado pelo objeto, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então para um objeto poder estar submerso no fluido, ele tem que expulsar uma quantidade de fluido em volume igual ao volume que ele entrou no fluido, digamos assim. O princípio de Arquimedes fala isso e esse empuxo é exatamente um empuxo arquimediano, tá? Essa formulazinha aí, ρF vezes G vezes volume submerso. Mas na sua essência, o empuxo, na verdade, é uma força que surge da diferença de pressão que existe entre diversos pontos do objeto, num corpo extenso que está abaixo de um fluido, que está submerso num fluido. Então essa é a ideia básica, tá? Para você ver de onde surgiu a formulazinha do empuxo. Eu espero que você tenha entendido e que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, tá? Isso ajuda muito a gente continuar fazendo esse trabalho. Um grande abraço, até o próximo vídeo.